cada momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a cada momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a cada momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Bom dia, amado. Bom dia, amada. Louvado seja Deus por mais uma quinta-feira. Que bênção estarmos aqui juntos e mais um dia de adoração santíssimo para nós católicos, para que nós possamos se achegar cada dia mais a Deus. Amém? Vamos refletir hoje em Eclesiástico 19, versículo 27, na Bíblia Ave Maria. As vestes do corpo, o riso dos dentes e o modo de andar de um homem faz-nos revelar-se. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus que temos as Escrituras que vai nos dando discernimento, como detectar se determinada pessoa é realmente aquilo que aparenta ser, porque nem tudo que aparenta ser é. E aqui eu quero ir mais profundo junto com você, para que nós possamos ter discernimento diante daquilo que nós estamos vendo à nossa frente, para que nós não pecamos, né? Porque muitas e muitas vezes nós vamos acreditando em palavras bonitas, em tantas pessoas que aparentemente mostram ser uma pessoa, só que na nossa ausência é outra pessoa. Mas a Sagrada Escritura vem nos dando alguns pontos importantes para que nós possamos detectar quem realmente sou eu, quem realmente é você. Então quero que você, amado e amada irmã em Cristo, você que me acompanha pelo YouTube ou pela caixinha de som, quero que você, se for possível, tome nota disso que eu vou falar para você agora no programa Palavra do Dia. Você não é o que você diz. Você é o que você faz. Vou repetir. Você não é o que você diz. Você é o que você faz. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, a começar por mim, depois você, que me ouve agora, falamos tão bonito, falamos às vezes tão calmo com algumas pessoas, falamos até educado com as pessoas, e vamos deixar as pessoas até apaixonadas por nós, pela nossa maneira de se expressar, não é assim? Porém, a Bíblia vem nos afirmando que nem sempre na realidade é assim, porque há muitas pessoas que diz uma coisa e vive outra, ou seja, são pessoas incoerentes. O que é uma pessoa incoerente? Que fala algo, mas pratica outra coisa contrário daquilo que falou. Deu para entender? Isso chama-se incoerência ou pessoa incoerente, ou seja, contraditória. Fala algo, mas vive outra coisa, contrário daquilo que falou. Deu para entender? Então, meu irmão e minha irmã em Cristo, por isso que eu, começar por mim, e você, não somos o que falamos, somos aquilo que fazemos. Quantas pessoas, repito, falaram e falam bonito, né? Palavras chiques, como dizem, só que na prática deixa a desejar. É assim ou não é? Por isso que aqui no Eclesiástico 19, versículo 27, na Bíblia Ave Maria, vai dizer que as vestes do corpo, e aqui quero dar uma pausa para explicar algo, para não ficar dando nó no seu cérebro. Presta atenção. Quando o texto diz as vestes do corpo, ele não está aqui dizendo que eu e você temos que identificar a pessoa pela roupa. Não, porque roupa não define caráter. Amém? Não define. Quando ele fala aqui as vestes do corpo, ele aqui está dizendo que
a maneira como a pessoa vai se vestindo diariamente vai dando sinais. Não está dizendo o que é, está dizendo que dá sinais. Amém? Aí continua. O riso dos dentes, ou seja, a maneira como a pessoa ri. Continua o texto. E o modo de andar de um homem, quando fala homem, se refere também à mulher. Amém? Fazem-no revelar-se, ou seja, já entrega o tipo de ser humano que é, tendo essas características em conjunto, que é a maneira como se veste, a maneira como ri, o modo de andar. Deu para entender, amado? Então não podemos julgar uma pessoa ou criticar uma pessoa por um ato que ela faz. Não. Ou por uma peça de roupa que ele usa. Também não. Devemos não julgar, mas devemos observar o comportamento das pessoas nesse sentido, que há um conjunto, tanto exterior, que é as roupas, né? Como também a maneira de rir, como diz aqui o texto, mas também o modo de andar. Não o modo de andar no sentido caminhar os passos, não. Mas esse modo de andar significa como é que eu tenho andado na minha vida. É nesse sentido, amém? Porque tem pessoas que aparentemente parecem ser um doido, né? Parece ser um doido na maneira de andar, mas é o jeito da pessoa. E por isso não podemos julgar as pessoas por causa disso. Deu para entender, amado? Mas é o modo de viver. Como é o meu estilo de vida? E aqui eu quero trazer para o lado da religião, da nossa religião católica. Como é que eu, que me digo cristão, você que se diz cristã, como é o seu comportamento? Lembrando, não precisamos agora viver empaiolado como uma banana verde para amadurecer. Deus não quer isso. Imagine um calor desse, que estamos agora no verão, você viver, né, de paletó, de gravata, porque tem que ser assim. A Bíblia não fala dessa maneira. Porque a Bíblia diz o quê? Que nós temos que ter coerência na maneira como falamos e na maneira como estamos vivendo. É por isso que o texto coloca aqui bem explícito, em outras palavras, bem explicado, que a minha veste tem que casar com as minhas atitudes. E as minhas atitudes têm que casar com as minhas vestes. Deu para entender, amado? Exemplo, para ficar bem claro, para você entender. Quando alguém diz, me respeite, ela tem que também provar que está respeitando os outros, não é assim? Eu não posso falar que você deve me respeitar, se caso eu também não lhe respeito. Deu para entender? É por isso que a palavra está falando sobre as vestes, que tem que casar com as minhas palavras. Porque há muita gente falando uma coisa e vivendo outra coisa. Isso é incoerência. Isso é ser incoerente. Contraditório. É por isso que, a começar por mim, tudo que eu falo eu tenho que tomar nota, porque tudo que eu falo as pessoas estão ouvindo e posso chegar para mim e falar. Você fala isso, mas você fez aquilo. Você manda fazer aquilo, mas você também não faz. E agora? Como vou me defender? Como vou agora ter argumentos para me justificar? Por isso que Eclesiástico, repito, capítulo 19, versículo 27 diz: as vestes do corpo, o riso dos dentes e o modo de andar de um homem ou de uma mulher fazem-no revelar-se. Ou seja, se entrega. A própria pessoa, como diz, morre pela boca como peixe, como diz a história, né? Meu irmão e minha irmã em Cristo, eu e você precisamos se policiar constantemente, principalmente naquilo que estamos falando para as pessoas, porque a minha e a sua atitude vai nos entregando que realmente somos nós. A começar na nossa maneira de se vestir, na maneira de rir, na maneira de andar. Lembrando, de andar não é o caminhado, é no sentido modo de viver. Deu para entender, amado? Deu para entender, amado? Então, que essa palavra tocar no seu coração, primeiramente o meu, que você, eu,
não é o que dizemos, não é o que falamos, nós somos aquilo que fazemos. E olhe que tem muitas pessoas de olho em mim, de olho em você, torcendo que nós tropecemos em algo para ter o prazer de dizer: ai, você não anda na igreja? Ai, você não falou isso, mas olha o que você falou, olha o que você fez, olha como você se veste. Então, há um perigo, meu irmão e minha irmã, de nós sermos incoerentes. Temos que ser coerentes. O que é ser coerente? Eu falo e eu vivo aquilo que eu falo. Caso contrário, as pessoas da rua, a começar por dentro de casa, vai apontar para você, para mim, e vai esfregar na nossa cara dizendo: você falou algo, mas você não vive o que você fala. E aí eu e você acabamos perdendo, podemos dizer assim, a nossa moral. Por isso, amado e amada irmã em Cristo, precisamos pedir muito ao Espírito Santo sabedoria, porque eu e você não estamos, meu irmão, né, distante das câmaras, né, das câmaras de duas pernas que estão de olho em você e mim 24 horas, lembrando, torcendo. Algumas pessoas sim, estão torcendo que você e eu tropece para respirar e ter o prazer de falar: olha aí o santinho da igreja, olha aí a santinha da igreja. E começa a brindar nas calçadas, rindo da sua e da minha falha. Por isso, amado e amada irmã, repito, precisamos estar se policiando todo dia, toda hora. Não tenha medo de Satanás. Não tenha medo das pessoas. Tenha medo do que você pode dar espaço para que as pessoas lhe apontem. Porque o pior inimigo seu e meu não é o diabo, não é aquela pessoa que não gosta da gente, não é o seu vizinho, de maneira alguma. O pior inimigo seu e meu é as nossas falhas, é as nossas brechas. E nós precisamos tapar com a unção do céu. Beleza? Ficamos por aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Te amado, te amada.